Salve minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje aí com notícias boas para o torcedor vascaíno, né? Vamos falar um pouco sobre as reuniões que estão definindo aí a montagem do elenco do Vasco, reuniões que estão acontecendo nesse momento lá nos Estados Unidos, né? Na qual o Alexandre Matos está presente com executivos da 777 e também com as presenças aí de Ramon Dias e do Lúcio Barbosa aí de forma remota, né, participando aqui do Rio de Janeiro, do Brasil. Vamos falar também sobre Copa São Paulo, pois é, uma exclusiva aí que a gente conseguiu com o treinador William Batista, trazendo novidades aí sobre os jogadores que irão e também não irão para a Copinha. E vamos falar sobre mais uma saída confirmada hoje à tarde, né, por volta de um jogador aí que não continuará no Vasco para a temporada de 2024 e óbvio que também vamos falar sobre contratações, porque tem reviravolta positiva em relação ao jogador Fernando. Vamos também trazer novidades ali sobre o atacante Alexander Aravena, que já está com preço estipulado aí, caso o Vasco queira comprar o jogador. E vamos também trazer novidades sobre zagueiro oferecido ao Vasco, jogador campeão mundial com a Argentina. E também vamos trazer novidades sobre atacante uruguaio aí que pode tá pintando para a temporada do ano que vem. Então quero convidar todos vocês a acompanharem, a assistirem o nosso vídeo aqui até o final. Convido você também que está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez para se inscrever, para vir fazer parte aqui da nossa família, ó, lá embaixo do vídeo. Clica naquele botão vermelho escrito inscreva-se e não esqueça de dar aquela moral, deixando aquele joinha, deixando aquele like, aquela curtida lá embaixo do nosso vídeo, né, para o YouTube poder divulgar e mandar esse vídeo aqui para o maior número de vascaínos possíveis aí, espalhados pelo Brasil inteiro. Combinado? Fechado? Posso contar com a sua ajuda? Então bora começar o vídeo aqui, né, trazendo um recadinho da nossa parceira, a empresa Mais Ágil, né? A Mais Ágil que ajuda você a sacar o seu FGTS de forma antecipada. Tá precisando de uma grana? Quer aí pagar uma dívida? Quer levar a família para viajar nessa época de Natal e Ano Novo? Entre em contato com a Mais Ágil no primeiro link aqui na descrição do vídeo, que em menos de 24 horas você vai conseguir ter acesso a essa grana, né? Vai poder botar esse dinheiro no bolso, beleza? Então bora começar o vídeo falando de Copa São Paulo, né? Copa São Paulo que começa agora, já no comecinho de janeiro, né? E hoje, no período da tarde, né? Nós trocamos uma ideia, conversamos com o nosso treinador do Sub-20, o William Batista, né? O William que durante o ano de 2023 chegou a comandar a equipe profissional do Vasco, né? Após a saída do Maurício Barbieri. E ele tem, né, um estilo de jogo, para quem não sabe, muito parecido com o do Ramon Dias. Gosta de colocar o time para frente, né? Um time organizado, com posse de bola, que agride o adversário. E hoje a gente bateu esse papo lá com o William, né? Convidamos inclusive ele para participar com a gente aqui de uma live, né? Ele provavelmente deve estar aí vindo, né, trocar uma ideia com a gente nos próximos dias. E aí eu perguntei para ele: "E aí, William, situação do Ryan e a situação do atacante GB, dois meninos aí que já estavam integrados ao profissional, mas que têm idade sub-20, né?" Eu perguntei: "Vão para a Copinha? Vão aí reforçar a molecada do sub-20?" E o William falou: "Ó, o GB, infelizmente, ainda não tem condição de jogo, ainda está se recuperando daquela lesão que ele teve no joelho, então tá fora da Copa São Paulo." E o Ryan, o William confirmou que, cara, ele quer muito contar com o menino, né? Quer muito aí que o Ryan possa jogar na Copinha, mas está esperando o posicionamento do Ramon Dias para ver se o Ramon vai querer que o Ryan faça pré-temporada com o time profissional ou se ele vai liberar o Ryan aí para disputar a Copinha já nesse início de 2024. Então é aguardar, mas como eu falei, nos próximos dias a gente vai trocar essa ideia, vamos fazer esse bate-papo aqui com o William Batista para você conhecer um pouquinho melhor o treinador e também saber um pouco mais sobre a Copa São Paulo, que começa já já aí nas próximas semanas. Falar agora sobre a situação de Alexandre Matos, né? O Matos que foi para os Estados Unidos, chegou lá ontem, né? E hoje aí passou o dia inteiro em reunião, né? Reuniões aí que estão definindo várias coisas, como processos para agilizar, né, essa comunicação entre o Vasco e a 777. Também está tendo reuniões para definir o orçamento ali que será usado no começo, agora, né, nessa janela de transferências e depois no meio do ano, né, falando ali sobre o aporte de 270 milhões de reais que vão entrar também ali no mês de setembro. Enfim, muita coisa sendo discutida e é óbvio que
também estão sendo discutidos ali reforços, contratações, né? E nessas reuniões para discussão ali de jogadores, quem vai chegar, quem vai sair, quem também participa é o Ramon Dias e o Lúcio Barbosa, o CEO da Vasco SAF, né? Os dois entram de forma remota do Rio de Janeiro para poder trocar essa ideia, conversar e definir ali quais serão os principais alvos do Vasco aí para esse início de temporada. Mas enfim, o Matos deve ficar lá por mais 2 ou 3 dias, retornando ao Brasil aí para dar sequência, né, para poder aí já começar realmente a anunciar atletas, fechar as contratações e dar ao Ramon Dias o que ele espera, né, que é um time muito competitivo, muito forte, como foi prometido ao treinador e ao torcedor vascaíno. Falando em time forte, né, hoje tivemos a informação que o Vasco dispensou mais um atleta, né? Ontem a gente tinha a confirmação da saída do Sebastião Ferreira e hoje aí de forma oficial o Vasco desligou ali do atual elenco o Robson Bambu. Não continua, não fica, volta, né, para o clube dele lá na França. E também temos a informação que o Vasco está muito próximo de comprar mais 20% aí do Lucas Piton, né? O Vasco que no começo do ano passado teria comprado 60% do passe do Piton junto ao Corinthians e teria uma cláusula ali no contrato que se o Piton chegasse ali a um certo número de jogos, o Vasco poderia adquirir mais 20%. E é isso que o Vasco vai fazer. O Piton se valorizou, foi um dos principais jogadores aí, né, da posição dele no Campeonato Brasileiro e o Vasco vê o Piton aí como uma possível forma de vender, né, e ganhar muita grana no futuro próximo aí para o futebol europeu. Então o Piton sendo adquirido, né, esses 20% aí não vão custar muito dinheiro, porque o Vasco ali, quando comprou o Piton, ele ainda não era o jogador que ele é hoje em dia. Então, notícia boa também, referente aí ao nosso lateral esquerdo titular, Lucas Piton. E agora falar um pouquinho sobre o mercado da bola, né? Porque a situação segue movimentada, muita gente criticou a ida do Matos para os Estados Unidos, eu acho que a gente tem que elogiar, porque ele foi para lá para agilizar os processos, e não quer dizer que ele não siga negociando com empresários aqui no Brasil, né? Hoje em dia, a internet, o telefone, aí, as redes sociais fazem isso aí tudo ficar mais fácil, né? Eu vi muita gente falar, pô, o Matos foi para os Estados Unidos. Cara, quando ele tá no Brasil, ele liga para empresário de São Paulo, de Minas Gerais, do Espírito Santo, ele não pega avião e vai para todos os lugares resolver essas situações, muito pelo contrário, né? Ele não teria condição, né, de fazer isso aí, porque seria totalmente inviável, né? E como eu falei, o fato deles estar nos Estados Unidos nesse momento não quer dizer que ele não esteja trabalhando, ligando para empresário, tentando aí convencer jogadores, né? E seguem sim acontecendo. As situações de Júnior Alonso e Kusevich seguem na mesma, né? Negócios complicados, negócios difíceis, mas o Vasco segue conversando com os empresários. Ontem tivemos a informação que o Vasco teve ali um jogador campeão do mundo sendo oferecido aí, né? O zagueiro Germán Pezzella, né? Jogador lá do Real Betis da Espanha, capitão do Betis, e o jogador quer voltar aqui para a região sul-americana, né? Quer voltar aqui para perto da casa dele, que é a Argentina, e teria sido oferecido ao Vasco, né? Um jogador de 32 anos, hoje seria titular absoluto de qualquer equipe aí do futebol brasileiro e sem dúvida nenhuma, se houve esse oferecimento, o Vasco deveria correr atrás dessa contratação, porque elevaria muito o sistema defensivo aí do nosso gigante da colina. Outro jogador que o Vasco também buscou informações, fez uma sondagem, é o zagueiro Nathan Silva, brasileiro que atua no Pumas, lá do México, né? Um jogador que ano passado foi vendido por 20 milhões de reais, é titular no México, né? E segundo informações, um jogador que agrada muito ao Alexandre Matos, né? E o Alexandre teria feito essa sondagem ali para entender se o atleta teria ou não vontade de voltar para o futebol brasileiro. Passando agora para falar de Fernando. Pois é, né? Como a gente sabe, ontem o Fernando ali confirmou que ele está rescindindo o contrato dele com o Sevilha da Espanha. E logo após a confirmação dessa ruptura de contrato lá com o clube espanhol, a gente teve a informação que o Cruzeiro teria feito uma proposta oficial para contar com o Fernando aí no ano que vem. A informação que veio lá do Daniel Moraes é que o Cruzeiro teria feito uma excelente proposta, né? Uma proposta muito alta. E aí a gente ficou naquela dúvida, será que o Fernando vai para o Cruzeiro? O que está acontecendo, né? No meio do ano ele queria vir jogar no Vasco, e agora, logo antes da gente gravar o vídeo, acabei de ter a informação que o Fernando
negou a proposta do Cruzeiro, né? Não aceitou, não quis nem olhar os números propostos pelo Cruzeiro e mais uma vez repito, porque ele quer jogar no Vasco. O Fernando é torcedor do Vasco, ele sonha, sempre sonhou em vestir essa cruz de malta aqui. Então o Fernando aí teria ali já negado a proposta do time cruzeirense, né? E agora aguarda aí, né, que o Alexandre Matos possa aí estar fechando esse contrato com ele aí por 2 temporadas. É o que o Fernando aí pretende, né? Se aposentar no Vasco, né? Jogar em alto nível, conquistar algum título para poder marcar na sua carreira, né? Mais um clube que ele passa e é vitorioso. E agora falar um pouquinho aí sobre atacantes, né? Porque o Vasco aí fez uma sondagem pelo atacante uruguaio Luciano Rodrigues, um jogador de apenas 20 anos que atua no Liverpool lá do Uruguai, um jogador com passagens pela seleção sub-20 uruguaia, destacou-se aí nessa última temporada lá na Liga do Uruguai, né? E o Vasco entrou em contato, queria saber aí se existe possibilidade de negociação. Ainda aí, até a gente gravar esse vídeo, né? O Liverpool lá do Uruguai ainda não teria retornado ao Vasco, né? Com valores, negociação, se aceita emprestar, se quer vender, mas enfim, essa é a situação do Luciano Rodrigues. E tem novidade também sobre Alexander Aravena, né? Um jogador que a gente trouxe para vocês aqui há 4 ou 5 dias atrás, jogador que o Alexandre Matos queria contratar para o Atlético Paranaense, né? E com a chegada do Alexandre Matos ao Vasco, né, parece que ele segue tentando o jogador, né? Um jogador de 21 anos, grande destaque do futebol chileno nessa temporada, né? Foi eleito a revelação da competição em 25 jogos, ele fez 16 gols, deu 6 assistências, não é um centroavante nato, ele é um jogador que joga mais pelos lados de campo, canhoto, habilidoso, veloz, né? E o time dele lá no Chile, né, a Universidade Católica parece que estipulou o preço, né, o valor para a venda do jogador, que seria de 3 milhões de euros por 50% do passe do atleta. Então, nesse momento aí, né, com o Alexandre Matos dos Estados Unidos, acredito, né, que o nome do Aravena deve estar sendo colocado na mesa para análise. É um jogador jovem, é um jogador com potencial de crescimento, de futuro, né, que poderia, caso venha ao Vasco e continue crescendo, continue evoluindo, ser revendido para a Europa por valores ainda mais altos do que o que a gente acabou de citar aqui nesse momento. Então, essas são as negociações de momento. Queria lembrar mais uma vez a rapaziada, né, que a nossa parceira do canal, a 1xBet, cara, tá dando R$2.000 de bônus de boas-vindas para você fazer a sua fezinha, né, para você fazer aí seus palpites esportivos nos jogos da Copa do Mundo de Clubes agora e também na Copa São Paulo, que começa já no comecinho de janeiro. Então, quem quiser ganhar esses R$2.000 de bônus na 1xBet, só correr lá embaixo no primeiro comentário fixado, clicar no link, se cadastrar e não pode esquecer, tem que colocar o código promocional Mário Vasco quando você fizer o seu primeiro depósito aí de pelo menos R$10. Então corre lá agora, tire proveito dessa parceria. Hoje aí tem jogo, né, lá do Campeonato Mundial de Clubes, tem lá o Manchester City jogando, depois temos a final aí, né, que o Fluminense conseguiu chegar, mas vai ser vice-campeão se Deus quiser, e eu vou fazer a minha fezinha, certeza, na derrota do Fluminense nessa final, e você deveria fazer o mesmo, beleza? Então é isso, mais tarde a gente volta com a nossa live ali por volta das 7, 7h30 ali, fiquem atentos e com certeza aí não esquece de se inscrever no canal e deixar o like no nosso vídeo. Valeu!